Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos à aula 18 do módulo 2 do nosso curso de Cálculo Numérico. E agora nessa aula, então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou ilustrar os conceitos da aula passada, da aula 17, no qual eu estava mostrando para vocês um novo método, né, os conceitos ali associados ao método ponto fixo. E mais importante do que isso, a gente vai ilustrar esses conceitos agora. Então, vamos fazer o seguinte, o que eu quero fazer? Esse primeiro código que a gente vai construir, pessoal, a nossa ideia é a seguinte. A gente vai utilizar essa equação aqui, x ao quadrado mais x menos 6 igual a zero. E a gente já sabe, a gente poderia inclusive aplicar Bhaskara e encontrar as raízes reais dessa equação, né? Que se1 igual a menos 3, tá? E que se2 igual a 2, né? Enfim, isso não é complicado de achar raiz, né? Só que a gente vai utilizar ela para ilustrar os conceitos. Ela é legal para mostrar isso, tá? Então, a primeira coisa importante é que a partir desta equação, eu poderia formar uma equação do tipo x igual a que x, né? Que é isso que o método do ponto fixo exige, tá certo? Então, eu poderia gerar como? Eu poderia gerar o que se1 de x igual a 6 menos x ao quadrado. Tá legal? Ou eu poderia gerar também se2, né, de x igual a raiz de 6 menos x. Então veja o seguinte, eu poderia usar ou a primeira equação ou a segunda para aplicar o método do ponto fixo. E aí já tem uma coisa importante que eu tinha esquecido de mencionar na aula passada, é que o método do ponto fixo não tem uma única função que você pode estabelecer e que você tem que escolher, às vezes, qual é a função que você vai criar a partir da equação original, tá? A função de iteração. Então, o que é importante agora, pessoal? É a gente verificar como é que vai ficar o formato, como é que vai ficar o gráfico da função original e de cada função de iteração, né? Seja a função de iteração 1, essa função de iteração 1 aqui, ou seja a função de iteração 2. Então a gente vai construir o nosso programa em Python para nos ajudar a visualizar essas duas situações, tá? Que estão dadas aqui, Então, por exemplo, aqui eu tenho a função original, aqui eu tenho a função de iteração 1, e aqui eu tenho a função de iteração 2. E eu fiz dois gráficos aqui na mesma figura. Eu usei o subplot. Então vamos fazer o seguinte, mão na massa, vamos lá para o nosso programa. Não. Vamos fazer passo a passo para todo mundo entender como é que faz. Eu vou deixar lado a lado a tela, ok? Aqui eu já tenho o meu Google Colab já devidamente preparado. Eu espero que você já saiba como é que faz isso. Se não, dá uma olhadinha lá no módulo 1, porque a gente faz, enfim, várias dicas de como abrir esse código no Google Colab, tá? Então vamos lá, Primeira coisa importante, eu vou precisar importar a matplotlib e especificamente eu vou precisar do comando pyplot. E eu vou botar um apelido de PLT, tá? Deixa eu dar um zoom maior aqui, ótimo. Então agora, o que mais que eu vou precisar? Vou precisar importar a NumPy, porque eu vou trabalhar ali com vetores, né? Com vários valores dentro de um único valor de x, né? A variável x vai ter vários valores. Eu vou definir também a função f, tá certo? E a minha função f ela vai ser np.power x2 mais x menos 6. Pronto. A minha função g, na verdade a v1, né, que seria a função de iteração 1, ela vai ser return, e aí eu vou escrever aqui 6 menos np_power x ao quadrado. Legal. E por último, eu vou definir também a função de iteração 2, tá? Que vai ser, vamos colocar um return aqui. E aqui eu ponho np.sqrt, ou seja, raiz quadrada de quem? De 6 menos x, tá? Nossa questão agora, pessoal, é a seguinte. Eu vou colocar x igual a np_arrange, e ao fazer isso, automaticamente eu terei um vetor de valores, né? Eu tenho vários valores, e esses vários valores
estarão contidos em x. Então, só para mostrar agora, para você relembrar, ó, vamos fazer aqui, ó. Tá aqui, ó, tem vários valores aqui. Nem cabe na tela, tá? E olha que bacana, eu poderia fazer assim, ó. Se eu fizer assim f de x, eu defini a função aqui. Agora eu vou chamar a função f de x e ele vai me dar o resultado. Claro que aqui não dá para enxergar direito, mas a gente já vai fazer os gráficos, tá, pessoal? Então vamos lá, ó. Eu só estou mostrando para vocês quão poderosa é essa notação. Ele pega todos os valores de x, aplica esta função, essa expressão, para todos os valores de x, tá, pessoal? Então, isso aqui é uma coisa bem poderosa, facilita muito a nossa vida. A gente não precisa ficar para cada valor falando faz isso, não, ele já faz automático, tá? Ele já faz a conta, já entende direitinho como é que é o passo a passo ali, tá? Então a nossa figura vai ter um primeiro desenho que a gente chama de subplot, né? Uma primeira região ali, tá? Ela vai ter uma grade, ela vai ter também o nosso gráfico. E esse gráfico, pessoal, o primeiro gráfico que a gente vai fazer vai ser o gráfico de x por f de x. E ele vai ser como? Ele vai ser azul. E eu vou botar aqui um label porque eu vou botar uma legenda. E nessa legenda vai constar justamente esse texto que eu vou botar entre aspas simples aqui, ó. Agora, além disso, eu vou ter nessa mesma figura, pessoal, eu vou colocar v1 de x. Então, repara que ele vai fazer a conta aqui chamando a função v1, tá? E além disso, dessa função, eu vou botar uma cor vermelha e vou botar uma linha tracejada para que fique claro, para que fique demarcado. Deixa eu trocar aqui. Não só pela cor, mas também pelo tracejado da linha, a diferença de funções, ou a diferença de cada um, tá? E aqui está v1, deixa eu botar x aqui, né? Muito bem. Por último, eu ponho para colocar uma legenda para essa figura que vai usar esses labels aqui. Então, esse quadradinho que aparece aqui, que é a legenda, vai ser graças a esse label e a esse comando legend que usa esse label para colocar na figura um quadradinho falando, olha, essa azul sem tracejado é a função f de x, são os valores da f de x. E o pontilhado vermelho são os valores correspondentes ao cálculo após a chamada à função v de 1 de x. Tá? Agora vem aqui plt subplot 212. Aqui eu ponho plt grid, plt plot xf de x. Então aqui vai ficar muito parecido com o que a gente já tinha feito antes, porque de novo eu vou colocar o gráfico da f de x, pessoal, para a gente comparar a função de iteração, o gráfico da função de iteração com a função original, a f de x. Tá? A ideia aqui é a gente poder fazer um comparativo depois. Então agora eu também vou colocar, a única coisa que vai ficar diferente aqui é que eu vou chamar a função de iteração 2, que é a v de 2, e obviamente também vou usar uma cor diferente aqui para ter algum destaque. Então eu vou usar a cor preta e o tracejado com pontilhado para ter uma linha também com enfim, um tracejado diferente, né? Um traço diferente. Então aqui vai ficar v2 de x, tá? plt legend e plt show. Vamos rodar isto. E olha só, lembrando aí, pessoal, que esse código vai estar na descrição do vídeo, tá? Mas o ideal é que você faça o quê? Põe o videozinho, divide a tela, metade da tela fica o meu vídeo, a outra metade você tenta fazer para você fixar melhor isso. Se tiver já feito, já tiver entendido e quiser pegar só o código, ok. Vai lá na descrição do vídeo, Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Aqui, pessoal, então a gente teve um gráfico totalmente compatível, não só com as expressões, com as funções que a gente tem, mas também com o que já estava colocado ali no nosso slide, que era o que a gente deveria alcançar, o desejado. Tá? Bom, isso aqui, pessoal, o que eu vou fazer para a próxima aula? Além dos gráficos, eu gostaria de saber o seguinte: se eu aplicar a função de iteração, né, pego x de k mais 1 igual a φ de x de k, o que vai acontecer para cada função? Né? Lembra aí da aula passada que a gente tinha, dependendo da função que a gente usa, da situação que a gente usa,
a gente pode ter a convergência ou não, né? Será que se eu escolher uma dessas funções, né, qual delas vai convergir? Será que as duas vão convergir? Nenhuma delas vai convergir? Uma delas vai convergir? Né? Então é legal, porque você tem múltiplas opções de função de iteração que você pode construir, mas, enfim, o que acontece se eu escolher uma ou outra? A gente ainda não vai dizer quais são as condições para as quais aquela função de iteração converge ou não. Isso vai ficar bem um pouquinho mais para frente. Mas por enquanto a gente já está com gráfico, já está fazendo coisas bacanas aqui, tá? Bom, então espero você na próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar. E espero vocês na aula 19, pessoal. Um abraço e até lá. Tchau.